E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar funções trigonométricas. É um conteúdo muito importante que sempre cai no Enem, mas ao contrário do que vocês pensam e eu pensava também, na época de ensino médio, funções trigonométricas é uma matéria bem tranquila, mas ela tem algumas coisas que a gente merece dar uma atenção forte. Mas eu preparei uns negócios legais que vão ajudar a gente a visualizar melhor. Então vamos lá. Bom, como a gente vai trabalhar com funções trigonométricas, a gente precisa relembrar um pouco o que é um círculo trigonométrico. Pessoal, um círculo trigonométrico nada mais é do que o quê? A gente pegou um plano cartesiano, aquele mesmo plano cartesiano que a gente faz aqueles pontos e tal, e nós desenhamos um círculo de raio 1, ou seja, um círculo unitário nesse plano cartesiano. Ao invés de a gente denotar os eixos por x e y, nós vamos denotar os eixos por cosseno e seno. O eixo deitado é o cosseno e o eixo em pé é o seno. Ah, professor, sou péssimo para gravar esse tipo de coisa. Cara, o cosseno está deitado porque ele está com sono. O seno está em pé porque ele está sem sono. Péssimo? Concordo. Mas é uma boa forma da gente gravar. Belezinha? Então, um círculo trigonométrico é um círculo de raio unitário e está no plano cartesiano. Show de bola. Vamos seguindo que daqui a pouco a gente tem bem mais coisas sobre isso. E além disso, o que nós temos que ter bastante cuidado são o tal de sinais das funções no círculo trigonométrico. Por exemplo, vamos começar pelo seno. Pessoal, o seno é denotado pelo eixo y. Então, para qualquer ângulo no primeiro e segundo quadrante, eu vou ter seno positivo, porque esses ângulos vão estar aqui em cima do eixo x, tudo bem? Agora, se eu pego ângulos no terceiro e no quarto quadrante, esses ângulos vão estar aqui embaixo. Então, com isso, eu vou ter senos negativos. Então, o seno é positivo tanto no primeiro quanto no segundo quadrante e negativo no terceiro e no quarto quadrante. Já a função cosseno, ela é o quê? Está representada no eixo x. Então, ela é positiva tanto no primeiro quanto no quarto quadrante, porque para qualquer ângulo aqui, eu vou ter que o seno vai ser positivo, ou seja, ele vai estar à direita do zero, que seria aqui a origem. E se eu pego qualquer ângulo no segundo e no terceiro quadrante, o cosseno vai ser negativo. Então, porque se eu pegar aqui, por exemplo, e rebater aqui embaixo, aqui eu vou ter um valor de cosseno, ou seja, que ele vai estar na parte negativa do eixo x, que é a parte negativa do cosseno. Maravilha, gente? E só para lembrar, a tangente a gente calcula como? A gente aprendeu como a tangente lá na trigonometria. A tangente é o seno dividido pelo cosseno. Então, os sinais da tangente vão respeitar os sinais da divisão. Pessoal, no primeiro quadrante o seno é positivo, o cosseno também. Então, a divisão vai ser positiva. No terceiro quadrante, o seno é negativo e o cosseno também. Então, a tangente vai ser positiva. E já no segundo e quarto quadrante, o seno e o cosseno possuem sinais diferentes. Então, a tangente vai ser negativa. Beleza, pessoal? Isso aqui não é muito importante, não. Mais importante vai vir depois. Mas eu quis botar para a gente poder revisar algumas coisas com calma. Belezinha? Aqui que vai começar a nossa brincadeira. Porque olha só. Existem vários tipos de função. A gente já aprendeu função do primeiro grau, função polinomial do primeiro grau, função polinomial do segundo grau, funções exponenciais, funções logarítmicas. E existem certos tipos de funções que são funções periódicas. Como assim funções periódicas? Elas possuem uma regularidade. Como assim uma regularidade? Elas possuem um padrão de repetição em relação ao seu gráfico. Um tipo de função periódica que nós conhecemos é a função seno. A função seno, ela é uma função oscilante. O gráfico dela é o quê? O gráfico dela é mais ou menos assim. Ó. Ela fica oscilando. Tudo bem? A mesma coisa a função g de x, que seria o cosseno de x mais 1. Tudo bem, galerinha? Então, são funções que oscilam. E as funções trigonométricas são as funções que oscilam. Principalmente a função seno e função cosseno, que mais vem no vestibular. São funções que oscilam. Beleza, galerinha? Tranquilo? Só que olha só.
eu trouxe para vocês a seguinte ideia para vocês entenderem como é que funciona o círculo trigonométrico e a função seno. Eu montei aqui uma construção que é essa aqui, ó. Eu tenho essa construção e eu vou marcar aqui a função seno. Então olha só, galerinha. Lembra que o seno é o eixo em pé. À medida que eu aumento o ângulo, olha o que vai acontecer para esse ponto aqui. Esse ponto vai me gerar o quê? À medida que esse ponto vai subir, eu vou ter uma coordenada de x e uma coordenada de y, certo? Por exemplo, lembra que qualquer ponto no plano cartesiano é representado por um par ordenado x, y. E esse par ordenado é uma localização. Se ele é uma localização, eu consigo marcar no plano cartesiano. Então, olha só. Eu vou mexer esse ângulo alfa, esse ponto vai começar a subir. À medida que esse ponto começar a subir, eu vou ter posições diferentes. E isso vai marcar aqui nesse gráfico. Olha como é que é, pessoal. Vou fazer devagar. Repara o seguinte, ó. O ponto está mexendo. Reparou, ó. Agora ele vai passar aqui no zero, ó. Espera aí. Passou quase no zero. Por quê? Esse ponto aqui, a gente está no ângulo de 180 graus, que é praticamente isso. E o seno de 180 é zero. Por isso que ele está aqui no zero. Agora, olha só. Quando eu começar a aumentar o ângulo, esse ponto vai vir para o terceiro e quarto quadrante, onde o seno é negativo. Olha como é que vai ficar. Ele vai descer o gráfico, ó. E agora vai começar a subir. E assim por diante. Então, isso que a gente diz que a função seno é uma função periódica. E por isso que é importante a gente compreender melhor essa relação do círculo trigonométrico. Beleza, pessoal? Ah, beleza. Vamos ver agora para a função cosseno. Vou botar aqui no zero. Antes de começar. Vamos lá, função cosseno. Mesma coisa. Só que a função cosseno, lembra o seguinte, pessoal. Quando o ângulo é zero, o cosseno vale 1. Então, ao invés de ele começar aqui do zero, como foi o seno, ele vai começar daqui de cima. Então, à medida que esse ponto for subindo, a distância aqui vai começar a diminuir. Ou seja, o valor do cosseno vai começar a diminuir. Olha só que legal. Atingiu zero, lá em cima, no 90 graus, porque o cosseno de 90 é zero. Agora, olha só, ele vai para o segundo e terceiro quadrante. Nesses quadrantes, o cosseno é negativo. E repara que a linha do gráfico vai ficar abaixo do eixo x. Então, olha só que legal. A gente tem aqui agora, ficou negativo, foi para o quarto quadrante, ficou positivo, primeiro quadrante positivo, segundo quadrante negativo, terceiro quadrante negativo, quarto quadrante positivo. Beleza, queridos? Então essa aqui é a ideia que a gente tem do círculo trigonométrico para a função. Então, na verdade, é o círculo trigonométrico fazendo essa ideia aqui que monta para a gente esse gráfico. Beleza, queridos? Então, olha só, uma coisa que a gente tem que ter bastante cuidado é o tal de manipulação de função. Isso aqui que é complicado. Isso aqui que derruba. Mas vamos lá, olha só. Por exemplo, vamos supor que nós temos essa função f de x igual a x ao quadrado. O que acontece se nós somarmos fora da função uma unidade? Ou seja, eu pegar f de x igual a x ao quadrado e fazer x ao quadrado mais 1. O que isso acontece com o gráfico? O que acontece se eu pegar a função e multiplicar por 2? Ou seja, ao invés de ter x ao quadrado, ter 2x ao quadrado. É isso que a gente vai ver agora. Por exemplo, pessoal, eu desenhei aqui pra gente essa função de segundo grau, que é aquele gráfico que a gente viu. O que vai acontecer se eu pegar essa função e somar 1? Gente, sempre que a gente soma uma unidade fora da função, a gente está pegando o gráfico e subindo uma unidade. Repara que ele estava inicialmente passando aqui no zero. Quando eu somei 1, todos os pontos subiu uma unidade. Olha o que ficou. Belezinha? Então, olha só. Se eu somei uma unidade, subiu uma unidade, o que vocês acham que vai acontecer se eu, ao invés de somar uma unidade, subtrair uma unidade? Vamos ver o que vai acontecer? Vou pegar a função e vou subtrair uma unidade.
Para quem pensou que vai descer uma unidade, acertou. Repara, meninos e pessoal, que o gráfico desceu uma unidade. Belezinha, queridos? Então, quando a gente soma unidade fora da função, a gente está deslocando o gráfico verticalmente. Somou, foi para cima, subtraiu, foi para baixo. Agora, o que acontece se nós fizermos o quê? Multiplicarmos essa função por 2. Bom, não sei, vamos ver. Vou pegar 2 vezes a função f. Pessoal, quando a gente multiplica por 2, a gente está meio que fechando o gráfico. Repare que ele ficou mais fechadinho. O que acontece se eu, ao invés de multiplicar por 2, multiplicar por 4? Ele vai ficar mais fechado ainda. O que acontece se eu multiplicar por 10? Vai ficar mais fechado ainda. Repararam que em comparação ao gráfico original, ele ficou mais fechado? Beleza, então quando a gente multiplica por um valor maior do que 1, ele vai fechando. Agora vamos ver o que acontece se a gente multiplicar por um valor menor do que 1. Por exemplo, vou multiplicar por 0,5, que é a mesma coisa que multiplicar por 1 sobre 2. Pessoal, multiplicar por 0,5, eu vou abrir o gráfico. Olha como é que vai ficar. Ah, tem que botar ponto, pera aí. Tá vendo que ele ficou mais aberto em relação ao vermelho original? Agora vamos botar, ao invés de 0,5, vou botar 0,3. Vai ficar mais aberto ainda. Beleza, queridos? Tranquilo essa visualização? Show de bola. Agora, olha só. Então, quando a gente multiplica a função, a gente está fechando. Se a gente multiplicar por um valor menor do que 1, e a gente está abrindo se esse valor for menor do que 1. Aqui eu estou falando no sentido geral para funções quaisquer. Mas para funções trigonométricas, pessoal, isso fica bem mais simples de se observar. Agora, olha só. O que acontece se eu somar uma unidade dentro da função? Como assim somar uma unidade dentro da função? Ao invés de calcular f de x, deixa eu pegar aqui a caneta. Ao invés, pessoal, de fazer f de x, igual a x ao quadrado, eu vou somar uma unidade tendo x mais 1. Com isso, a minha função vai passar a ser o quê? X mais 1 ao quadrado. O que vocês acham que vai acontecer? Será que vai deslocar a figura para cima uma unidade, para baixo uma unidade? O que será que isso vai acontecer? Vamos ver aqui, galerinha. Então, olha só, vai ficar x mais 1 ao quadrado. Repara o seguinte, como eu somei uma unidade dentro da função, o gráfico ficou deslocado uma unidade para a esquerda. E se eu tivesse, ao invés de somar uma unidade, tivesse somado 2 unidades? Ao invés de ficar deslocado então uma unidade, vai ficar deslocado 2 unidades. Ah, então se eu somar uma unidade dentro da função, meu gráfico vai ficar deslocado uma unidade para a esquerda? Sim. Então o que vocês acham que vai acontecer se eu subtrair 2 unidades dentro da função? Ele vai deslocar para a direita 2 unidades. Comparem com o gráfico vermelho. O gráfico roxinho, lilás, rosa, não sei, está 2 unidades à direita. Beleza, queridos? Então essa é a ideia que a gente tem para aquele tipo de função. Mas, olha só, para funções trigonométricas, a gente tem uma forma geral que é essa aqui. Aqui eu botei uma função com seno, mas poderia ter também, pessoal, da seguinte forma. Ó. Poderia ser a mais b cosseno de 6x mais d. Mas se vocês entenderem a ideia para seno, vocês vão entender para cosseno também. Vamos analisar cada papel de A, do B, C e D na função. Olha só. Eu tenho aqui para a gente uma função. Essa função aqui, deixa eu botar a caneta aqui. Essa função é aquela que a gente viu nos slides, que é A mais B seno de 6x mais D. Nós vamos estudar, pessoal, o papel de cada parte desse aqui quando a gente ficar mexendo. Por exemplo, olha só, o A, repara que a gente está somando uma unidade fora da função, certo? Então, pessoal, esse A aqui é responsável pelo quê? Fazer o gráfico subir e descer. Repare que se eu botar um A positivo, ou seja, se eu somar uma unidade no gráfico,
Esse aqui é o original, tá? A função original com A sendo zero, ou seja, como se não tivesse o A. Se eu somar uma unidade, repare que o gráfico subiu uma unidade. Se eu somar duas unidades, repare que o gráfico subiu duas unidades. Se eu subtrair uma unidade, o gráfico desceu uma unidade. E se eu subtrair duas unidades, o gráfico desceu duas unidades. Vou botar de volta no lugar. Beleza, pessoal? Então o A, que é o que está fora, é responsável por mudar o gráfico para cima ou para baixo. Vamos ver agora o B. O B, como a gente viu naquela função do primeiro grau, se ele for maior do que 1, ele vai fazer o quê? Ele vai fechar o gráfico. E se ele for menor do que 1, ele vai diminuir o gráfico. Olha só, vou pegar B maior do que 1. Reparou que ele está subindo? Está fazendo com que a nossa função aumente mais? Nesse caso aqui, ele meio que se comportou um pouquinho diferente do lado da função do segundo grau. Porque lá, a função ela cresce indefinidamente. Aqui ela é periódica. Então, olha só. Se a gente está pegando um B positivo, esse B, ele meio que aumenta as ondas. Então, se vocês imaginarem isso aqui como se fosse onda de praia, o B está criando a ressaca. Está aumentando as ondas. Está aumentando a amplitude das ondas. Vocês aprenderam isso com certeza com o Wanderson e Matheus. Estão aumentando a amplitude da onda. Então, se eu botar agora um B menor do que 1, perceba que ele vai começar a diminuir a amplitude da onda, até ficar uma onda bem rasinha. Tudo bem, queridos? Então, o B, que é esse termo que está multiplicando a função, é responsável por aumentar e diminuir a onda. Show de bola? Agora, vamos ver o papel do C. O C é um valor que está multiplicando a nossa função. O que vocês acham que vai acontecer? Eu estou considerando o C igual a 1, como se fosse somente x. Olha o que vai acontecer se eu aumentar o valor de C. Eu estou contraindo a nossa função. E repare que é como se estivesse fazendo o papel da sanfona. O C ele contrai a função. Então, se o C for maior que 1, está contraindo. Se o C for menor do que 1 e até 0, ele vai esticar. Ó. Olha como é que vai funcionar. Ele começou a esticar. Beleza, pessoal? Começou a esticar, maior do que 1 vai contrair. E por fim, vamos ver o papel de somar um valor dentro da função. A gente viu isso. Somar um valor dentro da função significa transladar ele, ou seja, arrastar ele para a direita ou esquerda. Somar faz com que o gráfico se arraste para a esquerda. Subtrair faz com que o gráfico se arraste para a direita. Olha só, vou somar. Olha que o gráfico vai começar a se deslocar para a esquerda. Ó. Se deslocou uma unidade, se deslocou mais uma unidade. Então aqui eu estou somando duas unidades. O gráfico então se deslocou duas unidades para a esquerda. O que acontece então se eu pegar, em vez de somar ou subtrair? O gráfico vai começar a deslocar para a direita. Aqui, ó. Beleza, pessoal? Gente, compreendendo essa ideia, acabou os problemas de função trigonométrica. Somente isso. A gente vai trabalhar isso aqui mais ainda, mas eu queria que vocês tentassem depois rever essa parte. Inclusive, eu vou enviar essa construção. Se vocês puderem tentar abrir no GeoGebra Online, isso vai ajudar muito a vocês ficarem brincando com essa situação, tá bom? Então, essa é a cara da nossa função trigonométrica. Ela tem esse formato e as questões vão ficar brincando com esse A, B, C e D aqui, que a gente vai ter que ficar brincando também para fazer os exercícios. Vamos seguindo. Agora, olha só. Vocês repararam o seguinte. A gente está trabalhando com funções que oscilam. Se elas estão oscilando, elas têm um padrão de repetição. Com certeza vocês estudaram isso também em física, lá em ondas, que a gente tem um determinado comprimento, que é o comprimento de uma onda. O comprimento de uma onda é como se fosse um pedaço que faz um ciclo completo. Como assim um ciclo completo? Por exemplo, reparem que aqui está no ponto máximo e vai começar a descer. O próximo ponto que vai completar um ciclo completo é o próximo ponto que vai estar no ponto máximo e vai começar a descer. Aqui, ó, está no ponto máximo, desceu. Está no ponto máximo, desceu. Então a gente diz que esse pedaço aqui
é um comprimento de onda. Tudo bem? De 0 a 2π é um comprimento de onda. Exatamente o que ela é. A gente poderia representar toda a função fazendo o quê? Ctrl C, Ctrl V. Pega esse pedaço, copia e cola aqui, cola aqui, cola aqui. Vai formar exatamente toda essa onda. E por que está analisando essa ideia dessa repetição? Porque, pessoal, a gente está interessado agora nesse tempo, como se fosse um tempo, de fato, quanto tempo leva para a função ela percorrer esse ciclo completo. Esse ciclo completo a gente chama de período. É o período em que a função dá um ciclo completo. E como é que a gente calcula esse período? O período é calculado como 2π dividido pelo módulo de C. Poxa, mas quem é esse C? Esse C é exatamente essa constante que está multiplicando a incógnita dentro da função. Então, por exemplo, olha só. Aqui, nesse exemplo que a gente viu, o período aqui é o quê? Na verdade, esse C aqui é 1, certo? Repare que o C é 1. Então, o período aqui, olha como é que vai ficar, pessoal. O período aqui vai ficar o quê? 2π dividido pelo módulo de 1. Pô, mas dividir 2π por 1 é a mesma coisa que 2π. Então perceba que o período é 2π. Repara que daqui até aqui nós temos uma volta completa. Tudo bem? Ou seja, é o período da nossa função. Tudo bem? Agora vamos brincar um pouquinho. E se eu, ao invés de botasse o C igual a 1, botasse o C igual a 2? Repara que, ao fazer do C igual a 1 para o C igual a 2, a nossa onda diminuiu, certo? A gente encurtou a onda. Com isso, o período também vai mudar. Então, olha só. A gente pode identificar claramente que o período vai daqui até aqui, porque aqui forma uma onda completa. Então, vamos fazer isso matematicamente. O período vai ser o quê? 2π dividido pelo módulo de C. Só que o C agora vale 2. Então, o que nós temos? Que o período vai ser 2π dividido por 2, que vai ser π. Repara que a distância do zero até o π é exatamente o período da nossa função. Beleza, pessoal? Tudo bem, gente? Então, olha só, vamos pegar esse exemplo aqui também que eu coloquei nos slides. Eu tenho uma função que é seno de 1 sobre 2 que multiplica x. Esse cara aqui está multiplicando o coeficiente, a nossa incógnita. Então, ele é o nosso c. Então, gente, o período vai ser basicamente o quê? 2π dividido pelo módulo de c. Vamos lá. Gente, dividir 2π por meio é a mesma coisa que pegar 2π e multiplicar pelo inverso dessa fração. Isso vai dar 4π. Ou seja, o comprimento de onda vai ser 4π. Olha como é que fica isso aqui no gráfico. Eu vou apagar esse pedaço aqui para vocês poderem ver melhor. Eu vou botar aqui o C exatamente valendo 0,5. E reparem que o comprimento vai ser exatamente 4π. Olha só. Repara que desse ponto aqui até esse aqui, nós temos exatamente 4π de distância. Beleza, pessoal? Show de bola? Vamos seguindo então. E aqui eu até botei o gráfico, nem tinha lembrado desse gráfico. E percebemos exatamente, essa distância até aqui é o nosso comprimento de onda. Vocês podem analisar isso como fosse na física. É o nosso comprimento de onda, é o nosso lambda. Então ele a gente vai usar para calcular o período. Maravilha, pessoal. Então, gente, uma outra coisa importante que a gente precisa também lembrar é o seguinte. Independentemente da função, o valor máximo de seno é sempre 1 e o valor mínimo de seno é sempre menos 1. Da mesma forma, o valor máximo do cosseno é 1, o valor mínimo é menos 1. Por quê? Por causa do círculo trigonométrico, gente. A gente está preso num círculo de raio 1. Então, o máximo do seno pode ser 1, o menos 1 vai ser o mínimo, o cosseno no máximo vai ser 1 e o mínimo vai ser o menos 1. Isso vai ajudar muito nos exercícios. Então, olha só. Vamos analisar aqui uma coisa.
Eu trouxe essa questão aqui para a gente poder pensar no seguinte. É um exercício que eu acho que foi do Enem. E para a gente poder trabalhar, vamos lá. Um técnico precisa consertar o termostato do aparelho de ar-condicionado no escritório que está desregulado. A temperatura T em graus Celsius no escritório varia de acordo com a função T, que é essa daí. Sendo, faltou um S aqui, H o tempo medido em horas a partir da meia-noite. E os parâmetros A e B que o técnico precisa regular. Os funcionários do escritório pediram que a temperatura máxima, temperatura máxima fosse 26 graus e a temperatura mínima fosse 18, certo? Beleza. Quais devem ser os valores de A e B para que os pedidos sejam atendidos? Pessoal, olha só. Eu estou interessado no valor máximo. Cara, eu não faço a menor ideia a princípio de qual vai ser o H aqui. Mas, para isso aqui ser máximo, o seno vai ter que ser 1. Certo? Porque o valor máximo do seno é 1. Então, a temperatura vai ser 26 quando isso aqui for 1. Ou seja, seno desse troço for 1. Então, eu vou ter que A mais B é igual a 26. Isso aqui tudo vai ser 1. B vezes 1, B. Até que tudo bem. E a mínima vai ser 18. Mas espera aí, a temperatura vai ser mínima quando o seno for menos 1, que é o menor valor do seno. Então o que eu vou ter? Que A menos B. Por que menos B? Porque esse seno aqui vai ser menos 1. Menos 1 vezes B, menos B. E isso aqui vai ser 18. Acabou. O problema se resolve agora com o sistema. Utilizamos apenas a ideia do máximo mínimo para resolver. Então vamos lá. Somando essas duas equações, o que nós vamos ter? 26 mais 18, isso aqui vai dar o quê? 8 mais 6 dá 14. Isso aqui vai dar 44, igual a 2A. O B cancelou. Então, isso a gente tem que o A vai ser 22. Se o A é 22, poxa, para descobrir o B, o que eu faço? Vou pegar qualquer equação. Por exemplo, a primeira. Eu sei que A mais B é 26. Pô, se A é 22, 22 mais B igual a 26. Então, B igual a 4. Acabou. A é igual a 22. Opa, marquei errado. E B igual a 4. A é igual a 22. B igual a 4. Belezinha, pessoal? Show de bola? Pessoal, minha sugestão é que vocês tentem fazer esses exercícios. Se forem necessários, olhem o vídeo de novo. Anotem as dúvidas que a gente aproveita para tirar na nossa aula daqui a pouquinho, tá bom? Pessoal, grande abraço para todo mundo, grande beijo e até a nossa aula. Valeu!